Fala aí pessoal, tudo bem? Bem com vocês? Então, aqui no meu canal eu vou esporadicamente gravar alguns vídeos falando sobre alguns temas, porque o meu canal ele não é um canal jornalístico, ele não é um canal para falar de clube em específico, mas em alguns momentos vocês vão perceber que eu vou fazer alguns vídeos temáticos. E esse vídeo aqui vai ser um deles, né? Aliás, já gravei alguns aqui para trás, alguns vídeos temáticos, e esse daqui também vai ser um desses vídeos temáticos, tá ok? E hoje vamos falar sobre o Vasco da Gama. O que esperar do Vasco da Gama na próxima temporada, na temporada de 2023? Todo mundo sabe que o Vasco da Gama recentemente ele passou por um processo de venda do seu futebol. Hoje o futebol do Vasco é administrado por uma SAF, que na verdade é a 777, que vai administrar o futebol daqui para frente. E o Vasco da Gama, ele há pelo menos 2 décadas vem sofrendo um prejuízo desportivo, financeiro, e esse prejuízo culminou em alguns rebaixamentos, em algumas campanhas muito ruins na Série A que culminaram nesses rebaixamentos. O Vasco da Gama também teve alguns jogadores muito abaixo da crítica. Eu até vou tomar muito cuidado para falar de jogador, porque eu jogo futsal. Quem voltar nos vídeos, quem vê meu canal assim, quem navegar pelo meu canal, pelos meus vídeos, vai perceber que eu sou também atleta de futsal. Então eu, por motivos éticos, eu vou evitar falar de jogador X, de Y, qualidade de jogador. Eu vou tentar fazer aqui uma abordagem ampla, mas uma abordagem um pouco mais técnica e um pouco mais ética, tá ok? Então vamos lá. O que esperar do Vasco nessa temporada 2023, essa temporada que vai se iniciar daqui a pelo menos 2 meses, ou um pouco menos de 2 meses? O que esperar do Vasco da Gama? Será que o Vasco da Gama vai ser campeão? Será que a SAF vai montar um time fantástico para o Vasco, que o Vasco vai detonar seus rivais? Calma. Calma, muita calma nessa hora. É necessário que o torcedor do Vasco entenda que o futebol do clube está sendo reconstruído. Ele está recomeçando. Toda vez que um clube aderir à SAF, entenda você, torcedor, o futebol do seu clube ele vai ser reconstruído. É como se ele fosse resetado, na linguagem de hoje, como se ele fosse resetado, sofresse um reset, se ele recomeçasse tudo do zero. Então todo recomeço ele é difícil. Temos aí o exemplo do Botafogo, depois eu até vou gravar um vídeo falando sobre o Botafogo. Temos o exemplo do Botafogo e do Cruzeiro, do próprio Cruzeiro também, mas o Cruzeiro, o que aconteceu? Cruzeiro e Botafogo, eles aderiram à SAF e eles modificaram todo o seu futebol ainda jogando. O Cruzeiro jogando a Série B, nesse ano de 2022, e o Botafogo jogando a Série A, no ano de 2022. O Cruzeiro ele não teve tanto problema, ele até disparou, ele foi líder da Série B, ele foi campeão da Série B, ele subiu com algumas rodadas de antecipação porque ele estava disputando uma divisão um pouco mais baixa, que é a Série B. Tecnicamente inferior. Mas o Botafogo teve alguns problemas na Série A, que estava disputando uma divisão teoricamente um pouco mais difícil. Então, Cruzeiro e Botafogo estavam ajeitando seus respectivos departamentos de futebol com o campeonato em curso. Então, muitos jogadores não fizeram pré-temporada e é importantíssimo para o futebol, que o profissional, que o atleta ele faça pré-temporada. Pré-temporada é muito importante para uma equipe. Muito importante mesmo, quem é atleta sabe disso. Então a gente não viu isso nem no Botafogo nem no Cruzeiro. O Botafogo, por disputar uma divisão um pouco mais difícil, vamos colocar assim, teve alguns problemas, mas conseguiu contornar, mas teve problema. O torcedor do Botafogo ele ficou meio receoso até com um eventual rebaixamento, mas no final deu tudo certo. Agora, o que esperar do Vasco? Será que o Vasco vai montar um super time? Vai ganhar de todo mundo? Calma, muita calma. Eu estou falando aqui que o futebol do Vasco
ele vai recomeçar do zero. A vantagem toda do Vasco, que esse recomeço vai ser no começo de uma temporada. Então os jogadores que chegarem vão chegar para fazer uma pré-temporada. O Vasco ele não vai remontar o elenco dele com um campeonato em curso. Já é uma grande vantagem em relação a Cruzeiro e Botafogo. Mas isso não significa dizer que o Vasco vai detonar todo mundo. Calma, é um processo, é uma coisa de cada vez, é tudo por etapas. Eu acredito que o Vasco vai fazer uma temporada muito melhor e vai trazer uma confiança, né, para o seu torcedor, muito melhor em relação aos anos anteriores, isso eu não tenho dúvidas. Agora, que vai ser campeão de tudo, vai estraçalhar, vai pegar os seus rivais e vai estraçalhar cada rival, calma, muita calma. Pode ser que aconteça uma surpresa? Pode ser. Eu não tenho bola de cristal, eu não posso prever o futuro. Eu estou fazendo uma análise aqui baseado na lógica, em raciocínio lógico, em premissas verdadeiras, né, em coisas palpáveis. Agora, pode ser que surpreenda, o futebol do Vasco surpreenda, assim como o Flamengo surpreendeu em 2019? Pode até ser, mas é muito difícil. Agora, o Flamengo de 2019, o próprio Flamengo, ele já vinha sofrendo uma reestruturação desde 2013. Então, 2019 foi o começo de um resultado de uma síntese de algo que já estava acontecendo no clube. 2019 não foi o primeiro ano de uma reestruturação no clube da Gávea. A reestruturação começou em 2013. Ah, mas aí você vai lembrar que em 2013 o Flamengo ele foi campeão da Copa do Brasil. Pode acontecer, cara. Essas coisas podem acontecer. Ah, então o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. Calma, calma. Eu acho que o torcedor ele tem que colocar o pé no chão até para ele não fazer uma pressão desnecessária em cima da nova diretoria do Vasco, que vai ser a diretoria atrelada a 777, em cima da comissão técnica, em cima dos atletas. Eu acho que o torcedor do Vasco tem que esperar um Vasco 2023 um pouquinho melhor do que foi em 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 e por aí vai. Né? E por aí vai. Então vai ser um Vasco um pouquinho melhor. Eu acredito que começando essa reestruturação agora a partir de 23, o Vasco vai começar a colher frutos mesmo só a partir de 25 ou 26. Mas eu falo frutos a partir de 25, assim, disputando campeonatos de forma mais estável. Não estou falando que a partir de 2025 o Vasco vai ganhar um Brasileiro, Libertadores no mesmo ano. Pode acontecer isso? Até pode acontecer. Mas o torcedor tem que ter em mente o seguinte: se o Vasco conseguir se reestruturar e começar a fazer campeonatos mais dignos, fazer campeonatos dignos não significa necessariamente, né, títulos, mas fazer campeonatos nos quais o torcedor ele vai poder retomar a confiança na equipe, na marca Vasco da Gama. É isso que eu estou falando. Então, o que é fazer um campeonato digno? É chegar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, e terminar entre os 8 primeiros. Que a história do Vasco é para isso. É para o Vasco terminar entre os 8 primeiros, pelo menos todos os anos. O Vasco é um time de tradição, uma camisa pesada. Então, eu acredito que o Vasco se reestruturando, por exemplo, em 23, pode terminar entre os 8 primeiros. Poxa, maravilha. Ah, terminou em nono. Brasileiro de 2023 o nono. Pô, já é uma coisa muito significativa. Por quê? O último ano que o Vasco fez uma boa campanha no Brasileiro, nesses anos todos para cá, foi em 2017. Que levou até uma pré-Libertadores em 2018. Agora eu não vou lembrar se o Vasco terminou em 7º ou 8º, mas o Vasco conseguiu ir para a pré-Libertadores. E só não entrou na fase de grupo direto porque dependia de um resultado também do Flamengo. Então, assim, cara, o Vasco terminando 23 até a 8ª colocação no Brasileiro, ou até uma 9ª colocação, em 24, o Vasco terminando em 6º, 7º, você já nota aí uma sequência boa da equipe de futebol do clube.
e 25 já ganhou um brasileiro, poxa, ótimo, entendeu? Agora, tem que ter cautela, é necessário ter paciência, entendeu? Eu acredito que o Vasco ele vai se reestruturar, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho médio e longo prazo. Como eu falei no início do vídeo, pode acontecer alguma surpresa? Pode acontecer surpresa sim, porque a gente sabe que o futebol, sem fazer trocadilhos, é uma caixinha de surpresas. Agora, o torcedor, ele não pode ir para os estádios em 2023 já querendo o título porque já tem uma SAF lá no Vasco. Não, calma. Você está reestruturando, você está recomeçando um trabalho, né? E esse recomeço, ele não pode ter pressão. Porque se o torcedor vai começar a achar que o Vasco tem que ser campeão de tudo, tem que estraçalhar os rivais, né? Tem que golear os rivais porque está com investimento alto, cara, aí você vai colocar uma pressão desnecessária sobre o departamento de futebol e as coisas podem degringolar. Agora, algo que é muito interessante para o torcedor. O perfil de jogador que irá vestir a camisa do clube vai ser um perfil mais condizente com as tradições do Vasco da Gama. Então isso já vai começar a fazer uma diferença muito grande, né? Eu acredito que daqui para frente o Vasco vai voltar a brigar por grandes jogadores no mercado. Porque nesses últimos anos, né, sobretudo nesses últimos 20 anos, vamos colocar assim, o Vasco contou com jogadores nos elencos que foram montados ali em São Januário, né, jogadores que não têm muito perfil para atuar em um clube grande. Então, é por isso que muitas das vezes o Vasco não conseguia conquistar títulos e muitas das vezes o Vasco ele não se segurou na Série A, porque montou elencos muito abaixo da crítica, entendeu? Então isso vai começar a mudar. Agora, não é porque vai começar a mudar que já vai ter resultado ou que já aparecerão resultados imediatos. Os resultados virão com o tempo. E é necessário dar esse tempo. É necessário não fazer pressão, é necessário entender. O torcedor do Vasco, ele tem que entender que o momento é um momento de reestruturação. E muitas das vezes, uma reestruturação, ela demora a dar resultado. É só você fazer uma análise, né, uma analogia com a sua própria vida. Se você precisar reestruturar a sua vida, por exemplo, você ficou anos desempregado. Se você ficou anos desempregado, você ficou impossibilitado de fazer muitas coisas. De agregar patrimônio, né, às vezes de comprar um carro, de comprar um imóvel, de comprar outro imóvel, né, de juntar um dinheiro. Então, quando você, enfim, consegue um emprego, você já sabe que você tem aquele rombo, né? Você deixou aquele lastro de contas para trás porque você ficou sem dinheiro, você ficou sem produzir. Não ficou? Então, primeiro você vai sanear aquelas contas ali e depois que você vai ter condição de agregar algum patrimônio ou agregar algum valor na sua vida. É uma coisa processual. E com o Vasco é a mesma coisa, com clube, com qualquer clube de futebol, é a mesma coisa. Então, era isso que eu queria falar. O que esperar de 2023 do Vasco? Esperar um time melhor e uma campanha um pouco mais digna. O torcedor do Vasco, ele tem que trabalhar com resultados a médio e longo prazo. 2023 já está muito em cima. E 2023 vai ser o primeiro ano. Ah, o Vasco pode ganhar o estadual? Até pode, porque o estadual tem um campeonato de nível um pouco mais baixo, né? Porque participam muitos clubes de menor investimento e só os 3 rivais grandes, né? Diferente de uma competição nacional que você vai pegar mais rivais grandes, né? Aí seriam rivais regionais ou até nacionais. Pode ganhar um estadual? Até pode, pela condição do próprio campeonato estadual. Agora, tem que entender o seguinte: o Flamengo está na frente do Vasco. Tanto é que o Flamengo está chegando nas finais do estadual já há algum tempo.
e não foi campeão esse ano porque o Fluminense também montou uma grande equipe e fez uma grande final. O próprio Fluminense está um pouco na frente do Vasco, sim, está um pouco na frente do Vasco, sim, né? Porque a base vai ser mantida, a base de 2022, que já era uma base muito boa, vai ser mantida para 2023 e eles irão contratar outros jogadores também, então o Fluminense vai se fortalecer, né? E o Fluminense tem um time muito interessante, haja vista o segundo semestre do Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense está lá nas cabeças, né? Se tivesse um elenco melhor, poderia até ter sido campeão brasileiro. Isso não seria uma surpresa, né? E o Botafogo, que já começou o processo da SAF, já montou o time, agora o time do Botafogo, que é um time até razoável, vai fazer uma pré-temporada, vai ficar um pouco melhor. Então são 3 times na frente do Vasco, mas claro que o Vasco pode até conseguir ganhar um estadual, mas se não ganhar, não é uma terra arrasada. O que o torcedor do Vasco tem que entender é o seguinte: aqueles anos de chumbo, ou seja, entre o segundo semestre de 2001 até esse ano de 2022, aquilo ali vai ficar para trás. Agora um novo cenário, e esse novo cenário vai começar a dar resultado com o tempo. Então não coloque pressão, espere uma reestruturação, espere um pouco de campanhas mais dignas, sem vexames, né? Quem não se lembra daqueles vexames lá do passado? Lembra da Copa do Brasil de 2005? 3-0 Baraunas, eliminando o Vasco, lá dentro de São Januário? Lembra também da Copa do Brasil, se não me engano foi em 2007, que o Vasco perdeu para o Gama no Maracanã? Perdeu a vaga para o Gama no Maracanã? Dos rebaixamentos, né? Dos eternos vice-campeonatos, sobretudo para o Flamengo. E esse cenário, eu creio que com o tempo ele vai ficar para trás. Mas é necessário uma reestruturação devagar, né? Uma reestruturação devagar, e o torcedor entendendo que é momento de reestruturar, para lá na frente começarem a surgir os resultados novamente, os resultados de vitória, ok? Era isso que eu queria falar. Então, um bom ano de 2023 para você, ok? Abraço!